A paz do Senhor, povo de Deus, bênção pura. É um prazer e um privilégio poder, nessa oportunidade, externar aqui nossa gratidão ao convite realizado pelo nosso pastor Maurildo, nosso diretor aqui da Rádio Harmonia, pastor Adair, a qual tem conduzido com excelência a esse trabalho. Para quem não nos conhece, nós somos pertencentes ali ao Ministério Internacional Emanuel, a Assembleia de Deus, Ministério Internacional Emanuel, localizado ali no bairro do Sítio dos Gansos, Rodo, Jardim Metrópolis, tem essa nomenclatura, pastor presidente, pastor Josué Pereira, a qual tem conduzido o rebanho, nós estamos ali servindo como vice-presidente nesse ministério, e é um prazer, quero desde já aqui externar também nesse momento de agradecimento e mandar um apoio para todo mundo que nos cumprimentou no Zap, falando alguma coisa. Um abraço também para todos os nossos familiares. Não posso deixar de falar sobre a minha esposa, Manuísa, meus garotos, Pedro, Samuel e Lucas. Todo mundo que no Zap aqui está mandando Zap para mim. Deus abençoe. Presbítero Marinho, que está lá na Paraíba, Pastor Rômulo, lá dos Estados Unidos, da Brazilian Gospel Church, eu acho que é isso, e os demais companheiros e amigos, e até pessoas de outras religiões, nossos amigos também, que estão nessa tarde. Um abraço pro nosso amigo Cleito, tá escutando aí. Mas sem perca de tempo, eu te convido, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada na tua casa, abra ela agora nesse momento. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, no versículo 1 e o versículo de número 2. É uma palavra muito conhecida e eu creio que nessa tarde Deus tem algo preparado para a tua vida. Então você que tem a sua Bíblia em casa e queira conosco fazer a leitura, encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, no versículo 1 e 2, que vai dizer assim: E disse Davi: ainda alguém que eu faça na casa de Saul, para que eu faça de benevolência por amor a Jonatas? Versículo de número 2: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse. E Davi ao rei, e disse: És tu Ziba? E ele disse: sim, sou teu servo. Nesse episódio aqui mencionado, nós vamos ver algo de especial, porque através de uma aliança, através de um pacto, Deus honra a fé de um homem. No livro de Samuel, no capítulo de número 20, versículo de número 16, nós vamos ver que Jonatas e Davi fazem uma aliança, um pacto, e perdura-se, passa-se o tempo, e um dia Davi se lembra desse pacto e dessa aliança. E agora não é mais vivo Jonatas, e Davi deseja honrar a aliança, o pacto que havia sido estabelecido lá atrás. E isso nos remete à vida de um homem, um jovem, filho do príncipe, que tinha toda a expectativa de viver, de ser um rei, mas que a sua vida foi mudada por uma fatalidade. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 4, no versículo de número 4 também, vai dizer a respeito desse rapaz. Vai dizer que Jonatas tinha um filho, aleijado dos pés, e que na idade de 5 anos, houve um acidente. Na verdade, o que aconteceu nesse episódio? Nós vamos entender que com a morte do rei Saul e a morte de Jonatas, que era filho do rei Saul, algo aconteceu que mudou a história desse rapaz. A mulher, a babá que cuidava da criança, por volta de 5 anos de idade, o menino tinha, ao receber a notícia da morte do rei e da morte do príncipe, na ânsia de salvaguardar a vida do menino, da criança,
ela, ao corre com a criança no colo, acontece um acidente. O menino cai e ali se machuca e fica aleijado, deficiente físico, sofre um trauma muito grande. E isso aconteceu na vida daquela criança. O tempo passa e a gente vai entender que o menino agora passa a ser conhecido como Mefibosete, que na cultura judaica, né, ele tem um significado como vergonha destruidora. Mas o que me chama a atenção é que na cultura judaica o nome ele é muito importante, pois o seu significado representa algo devido a um acontecimento, uma situação vivida. E eu te explico. Nós vamos ver que em certa ocasião Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai exaltado, para pai de nações. E a Bíblia vai dizer que a respeito desse rapaz, que o nome dele outrora não era esse. No primeiro livro dos Crônicas, capítulo de número 8, versículo de número 34, vai dizer que Jonatas tinha um filho, e esse filho se chamava Meribe-Baal, que significa aquele que contende contra Baal. Mas, por conta daquele episódio acontecido, por causa daquela fatalidade acontecida com aquela criança, esse menino agora passa a se chamar Mefibosete. E esse nome ele vai carregar um peso, vai carregar um fardo muito grande, porque aquele menino que tinha tudo para ser alguém na vida, sangue real, filho de príncipe, neto de rei, tinha tudo para ser um rei futuro, mas aconteceu uma fatalidade que mudou o quadro da vida dele. E às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem. Às vezes, na caminhada da nossa vida, em meio aos projetos, os sonhos, aquilo que nós pensamos, idealizamos e quando imaginamos que iria acontecer, de repentemente frustra, dá errado. E por que às vezes Deus permite que coisas assim aconteçam em nossa vida? Mas aí você pode me perguntar: pastor, mas eu não faço nada de errado, eu sirvo a Deus com fidelidade, integridade, e às vezes eu não entendo porque os meus sonhos, meus projetos não conseguem sair no papel, não ser pautados para ser concretizados. E isso muitas das vezes pode gerar dentro de você um sentimento, uma frustração, algo que vai ser tratado ou precisar ser tratado na sua vida. Mas eu entendo que nada acontece por acaso. Tudo aquilo que acontece na nossa vida tem uma permissão de Deus. E eu acredito que nessa tarde, desse dia, você que está nos assistindo, tanto pelo dial do rádio, ouvindo pelo som ou assistindo pelo YouTube, possa estar se perguntando por que Deus permitiu isso acontecer comigo. Um episódio também assim aconteceu com Gideão. Certa ocasião, ele pergunta, questiona o Senhor: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? A gente entende que naquele episódio, no livro de Juízes, quando narra essa trajetória ou esse fato, nós vamos ver que o povo havia se afastado de Deus, pecado contra Deus, e Deus queria naquele momento, através de uma ação, tratar o povo. Os midianitas vinham, levavam os despojos, se ajuntavam os amalequitas em uma torcida de gente que toda hora vinha, levavam despojos do povo, e o povo sempre sofrendo por causa daquela situação. Mas um dia a história muda. Um dia, quando o povo começa a clamar, reconhecer que precisa mudar, que precisa voltar para o centro da vontade de Deus, Deus vai preparar um escape, uma saída, porque Deus sempre tem um escape, uma saída para as nossas vidas. E não foi assim também na vida
de Mefibosete. Mas em alguns detalhes da vida dele, o que me chama a atenção é o cuidado de Deus. Como assim, pastor? Um rapaz que tinha tudo para ser príncipe, era filho de príncipe, neto de rei, estava ali na sequência para assumir um futuro reinado e agora passa a viver uma vida assim. Com aquele episódio acontecido, aquele rapaz passa a viver refugiado na cidade de Lodebar. E não somente isso, ele passa a viver na casa de Maquir. E há um detalhe muito interessante a respeito dessa passagem bíblica, é porque quando Deus permite algumas coisas, Deus sempre vai prover. Quando Deus prova, Deus provê. Você crê nisso nessa tarde? De repente você está agora dentro da tua casa, de repente você está vivendo uma situação de provação muito grande, mas eu quero liberar uma palavra do céu para a tua vida nessa tarde e profetizar para você que quando Deus prova, Deus provê. E eu te provo. Abraão agora Deus pede ali um sacrifício, seu filho, para que ele pudesse sacrificar no alto do Monte Moriá. Abraão não pensou, não titubeou em fazer a vontade de Deus. E no meio da provação, Deus proveu para ele o cordeiro. E eu creio que nessa tarde também não será diferente na tua vida. No meio dessa provação que você está vivendo, Deus irá prover a solução, o recurso necessário para que você possa alcançar a sua vitória e ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Mas Mefibosete agora é conduzido, levado para Lodebar, sobre os cuidados da casa de Maquir. Lodebar era uma terra seca, árida, onde difícil a vida ali. Por ser um local desértico, a vivência, a subsistência era muito mais difícil. Mas na casa de Maquir havia refúgio, porque mesmo no meio do deserto, Mefibosete pôde crescer. Mesmo no meio do deserto, Mefibosete pôde gerar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que no meio dessa provação que você está vivendo, essa limitação que muitas das vezes tenta te alcançar, Deus irá prover os recursos necessários, porque Deus envia provisão no deserto para que a vida alcance sobre a sua vida. Maquir era um homem que ele pôde ser de refúgio na vida de Lodebar, de Mefibosete, porque o seu nome vai trazer um significado como vendido, entregue ou aquele que foi dado. Ou seja, é um nome que aponta para alguém que está ligado à entrega e a sua vida confirma isso. A Bíblia vai dizer que ele é filho de Amiel, que significa Deus é o meu povo. Ou seja, Maquir colocou a sua vida em risco para abrigar um homem. Ele estava disposto ali a ajudar, a fazer para ajudar um homem. Eu entendo que Deus prepara, Deus levanta, Deus envia, Deus move cenários e situações para que por causa de uma promessa, para que por causa de uma aliança, o nome dele seja glorificado. E foi assim através da vida de Maquir. A gente vai ver que mais à frente ele pôde abençoar a vida do rei Davi. Como é que pode um homem que vive numa escassez, um homem que vive numa terra árida, seca, pode ser um instrumento para abençoar a vida do rei? Sabe o que eu entendo com isso? Porque não limite a sua condição. Não limite aonde você está, não limite quem você é, não limite aquilo que Deus pode fazer através da sua vida.
Porque não é o local que você está que vai determinar aonde você vai chegar. Não é o local que você vive que vai limitar o avanço ou o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida. Porque Maquir, ele foi refúgio para Mefibosete, ele foi amparo para o rei Davi, quando lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 17, o versículo de 27 a 29, ele foi o instrumento que Deus usou para abençoar a vida do rei Davi, quando ali estava sendo perseguido pelo seu filho Abisalom, e a qual ele ali pôde oferecer cama, bacia, vasilhas, trigo, cevada, grãos, torradas, favas, lentilhas. Imagina, um homem de Lodebar, que aparentemente todo mundo pensa, Lodebar, terra ruim, Lodebar. Quem disse que não pode ter coisa boa em Lodebar? Quem disse que Deus não pode levantar homens em Lodebar para abençoar famílias, para abençoar nação, para abençoar reis? Maquir foi levantado para ser refúgio. Maquir foi levantado para abençoar o rei. Independente do local aonde ele está, ele não se limitou à situação que ali ele estava. Ele não foi tarjado, não tomou aquela tarja de limitação, de choramingar, como coitadinho, ficar igual aquela hiena, ó céu, ó vida, ó azar, ó. Para de reclamar, irmão. Sabe o que eu entendo? Que muitas das vezes que a nossa atitude determina a nossa altitude. Grava essa frase, que a sua atitude determina a sua altitude. Muitas das vezes somos nós que limitamos o nosso avanço ou o nosso crescimento. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, no versículo de número 4, que quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que eu entendo com isso? Que muitas das vezes a gente usa de desculpa para justificar algumas ações. Porque, e se não der certo? E se não acontecer? Muitas das vezes é mais fácil ou vale mais a pena lutar pelo sim do que nunca ter tentado e ficar sempre encontrando o não. Eu costumo falar isso porque o não, você já sai de casa com o não. Mas você vai para a luta, você vai para a vida, você vai para a correria em busca do sim. E eu creio que nessa tarde você tem a oportunidade de não estar limitado ao local aonde você está. Não importa se é Lodebar, não importa se é Caxias, Nova Iguaçu, Nova York, Portugal, aonde o alcance, que possa chegar. Mas a maneira como você se porta é que vai determinar o seu avanço ou o seu crescimento. E Maquir foi uma pessoa que não se limitou à condição. Maquir vivenciou um cenário, foi refúgio e foi amparo no meio do deserto. Eu creio que também sobre a tua vida você também possa ser refúgio para alguém. Eu creio que no meio da sua vida também você possa ser amparo, possa ser um ajudador, possa ser alguém que irá levantar, apoiar e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Mas aí você vai me perguntar, pastor, mas por que então aconteceu? Às vezes a gente não tem respostas para todas as perguntas. Certa ocasião, Jesus fala a Pedro, olha, o que eu faço agora tu não entendes, mas compreenderás depois. Algumas coisas que nossa vida, a nossa vivência, aquilo que nós passamos por alguma fase, por algum processo, que naquele momento a gente não entende o porquê, mas lá no futuro a gente vai compreender que era o cuidado, a proteção de Deus. Mas voltando aqui para Mefibosete, a sua história vai mudar. Aquele que carregava a síndrome de um nome como vergonha destruidora, vai ter o seu quadro mudado. Porque a gente não pode estar
caracterizado com aquilo que as pessoas falam de nós. A Bíblia vai dizer no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 10, a respeito de um homem. A Bíblia vai falar que Jabes teve o seu nome assim porque em dores, na hora do parto, ele gerou. Ou seja, Jabes vai significar aquele que gera dor, aquele que gerou sofrimento. Mas através de uma oração ele teve a vida dele mudada. Através de uma oração a história da família dele mudou. Não tome posse da caracterização do momento que você está vivendo. Não é porque foi gerado em dor que não pode gerar alegria. Não é porque está dando trabalho agora que depois possa dar alegria. Não é porque não está dentro do teu entendimento que depois possa mudar. Porque uma oração, ela tem o poder de mudar o sobrenatural. De repente você está dentro da tua casa agora e não sabe o que fazer. De repente você já tentou várias coisas, mas nunca conseguiu mudar essa história. Faça uma oração hoje. Apresente diante de Deus uma oração de sinceridade, independente da religião a qual você esteja vivenciando essa hora. Nós servimos um Deus que está acima de religião, nós servimos um Deus que conhece o coração quebrantado e contrito e aquele que sabe se arrepender diante dele. Jabes fez uma oração e a sua vida mudou. Aquele que gerou dor agora passa a gerar alegria. Aquele que gerou sofrimento agora passa a ser o amparo de uma família. E eu quero profetizar nessa tarde sobre a tua casa, sobre a vida do teu filho, sobre a vida dessa pessoa a qual você tem orado buscando que Deus mude esse cenário. De repente essa pessoa que nessa hora se encontra presa no vício da droga, do cigarro, da cocaína, da maconha, do crack. E para muitas pessoas aparentemente não tem mais saída, para muita pessoa aparentemente não tem mais solução, mas eu quero te apresentar um Deus que muda cenário, que transforma a situação, que muda cativeiro para cumprir uma promessa. E por causa de uma promessa, Mefibosete foi abençoado. Por causa de uma aliança, aquele jovem foi alcançado pela promessa do rei. Através da aliança de Jonatas com Davi, Davi agora está no palácio e vai se lembrar: acaso resta alguém ainda na casa de Saul para que eu use de benevolência por amor a Jonatas, meu amigo? Aí alguém vai dizer: ah, sim, rei, existe um que está lá em Lodebar, servindo na casa de Maqui, filho de Amiel. E Davi então manda chamar. O que eu acho interessante nesse episódio é que Lodebar teve naquele dia uma mudança. Lodebar naquele dia criou-se uma expectativa, porque assim como em todo lugar, sempre tem aqueles curiosos, sempre tem aqueles que gostam quando chega alguma coisa na rua, não é assim? De repente, quando chega um carro novo na porta da tua casa, de repente, quando para um caminhão de mudança na esquina, todo mundo começa a olhar: ih, será que vai acontecer? Tem mudança? É carro novo? Alguém chega... A Bíblia vai dizer que nós somos cercados por um grande número de testemunhas. Mas naquele dia chegou uma carruagem. Naquele dia chegou uma comitiva, porque estava trazendo de volta e estava voltando ao início o plano que havia sido frustrado. Por causa de uma aliança, Mefibosete teve sua vida mudada. Aquele que vivia muitas vezes a privação, de repente não tinha o conforto que tem no palácio. De repente ele tinha até uma vida razoável, mas não usufruía de tudo aquilo que ele tinha direito lá atrás. Porque ele era filho do príncipe, tinha um palácio, ele era tudo. Às vezes eu fico imaginando como não foi a mente daquele jovem crescendo e de pensar: poxa, eu tenho sangue real, eu sou o filho do príncipe, neto do rei, e olha a vida que eu estou vivendo agora. Esse era o cenário que ele vivia.
Aproximadamente alguns anos se passam, mas Deus mudou o cenário. Através de uma aliança, aquele jovem foi alcançado pela graça do rei. Chega a comitiva, chega o povo e manda chamar Mefibosete. Mefibosete agora se apresenta diante de Davi. E ali tem a sua vida mudada. Porque Deus faz assim. O tempo de Deus, ele pode acontecer na tua vida. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de espalhar, há o tempo de ajuntar, há o tempo de perder e há o tempo de ganhar. Eu não sei em qual tempo você se encontra essa tarde. O Salmo de número 30, versículo de número 5 vai dizer: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas de repente, essa noite tem sido atemporal. De repente, você tem vivido uma noite que não amanhece, porque você só tem uma vida de choro, de sofrimento e não consegue vivenciar a alegria que virá pela manhã. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa tarde, nesse dia. Independente da hora que você esteja assistindo, se é de manhã, de tarde ou de noite. Mas eu quero dizer que um dia o sol da justiça vai raiar. Esse tempo de sofrimento vai passar. Esse tempo de tristeza vai passar. O tempo de cantar vai chegar na tua vida. O tempo de erguer a bandeira da vitória vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque não há promessa que perdure o cumprimento do tempo de Deus sobre você. Eu creio que de repente você vivencia um tempo a qual aguarda o cumprimento dessa promessa. De repente você, pastor, todo mundo foi abençoado e eu não. Eu vejo as pessoas, mas eu não. Acontece com o vizinho, mas não acontece comigo. Saiba esperar o teu tempo. Saiba esperar a tua hora. Porque aquilo que é teu, o adversário não toma. A bênção, a promessa, tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, no tempo determinado vai acontecer. No tempo certo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas as promessas às vezes parece que não se cumprem. Parece que quanto mais você ora, mais difícil fica. Parece que quanto mais você pede, mais você se afasta. Parece que quanto mais você busca, as coisas não acontecem. Muitas das vezes é difícil, é complicado lidar com essa situação. Mas nós servimos a um Deus que transforma situações. Você crê nessa tarde que nós servimos um Deus que transforma cenário, que Deus transforma ambiente, que Deus faz transformar águas amargas em águas doces e potáveis, que o Deus que traz de volta a alegria. A Bíblia vai dizer, certa ocasião, Jesus é convidado para uma festa de casamento. Chegando no auge da festa, se acaba-se o vinho, e agora o que fazer? Jesus se manifesta, realiza o milagre, e o mestre que cuidava ali de guardar as bebidas fica encantado ao saber de que no auge da festa, guardaram o melhor vinho. Porque eu entendo que mesmo que a escassez chegue, mesmo que as coisas acabam, nós servimos um Deus que traz de volta a esperança, um Deus que traz de volta a alegria, um Deus que é capaz de trazer de volta a vida aquele que morreu. Não aconteceu assim com o filho da sunamita? Uma mulher que ajudava na obra, servia na obra, fazia pela obra. E um homem de Deus, certa ocasião, falou para ela: o que você precisa?
E ela falou: tua serva não precisa de nada, eu já sou muito bem resolvida. Mas o servo do profeta olhou e identificou que ela não tinha filho, e liberaram uma palavra sobre a vida dela: olha, no tempo determinado você irá conceber e dar à luz. O tempo passa e a promessa acontece. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, vai falar sobre essa passagem. A mulher engravida, tem um filho e o filho cresce. Mas um dia o filho sai para trabalhar com o pai, passa mal, e o pai manda que ele voltasse aos cuidados da mãe. Ao voltar para os cuidados da mãe, o menino adoece mais ainda e morre. Aquela mulher que não podia gerar, que não era mãe, que agora foi agraciada, o tempo se passa, ela perde o seu milagre. E o que fazer nessa hora? Muitas das vezes eu e você iríamos chutar o pau da barraca, iria reclamar com Deus, mas aquela mulher não tomou essa atitude. Porque muitas das vezes, sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Muitas das vezes nós estamos assim. Pessoas que não conhecem o problema que você está vivenciando, mas olha o teu sorriso assim no rosto e pensa: tá tudo bem. Ela está sorrindo. Está tudo bem, ele está sorrindo. Mas não sabe do fardo que você tem carregado. Não sabe do trauma que você vivenciou. Aquela mulher, ela manda pedir ao marido o transporte para que pudesse chegar até aonde estava o homem de Deus. E o marido perguntou: por que você quer o transporte? Porque ainda não é festa, não é as luas novas. E ela poderia falar: não, a criança morreu, vamos atrás do homem de Deus para resolver o nosso problema. Mas ela deu uma resposta sábia: tudo vai bem. Glória a Deus. Tome posse nessa tarde. Mesmo quando tudo pareça estar difícil na tua vida, não reclame, não fale: deu errado. Mesmo chorando, tudo vai bem. Mesmo sentindo falta, tudo vai bem. Mesmo não aguentando, tudo vai bem. Porque a sua atitude determina a sua altitude. Aquilo que você fala, aquilo que você toma posse, é o que vai permear na tua vida. Aquela mulher, ela não cedeu, ela não se frustrou em meio ao caos que ela estava vivendo. Ela não se prendeu à distância, aos problemas emocionais, à dificuldade de chegar até um homem de Deus, porque ela sabia que aquilo que ela tinha em casa era maior do que a dificuldade dela. Sabe o que eu entendo com isso? Que o teu problema é maior que a tua limitação. O teu problema te faz superar limites, o teu problema te faz superar as condições que você vive, o teu problema te leva, te conduz a ir aonde você muitas das vezes não consegue chegar. Porque quando tudo vai bem, muitas das vezes você fica estagnado, não anda, fica paralisado, não consegue crescer. Mas às vezes Deus permite o vento para que você chegue mais rápido. Certa ocasião, Jesus estava fazendo a travessia junto com os discípulos. A Bíblia vai dizer que de repente no meio do mar algumas ondas começam a soprar naquela embarcação. Jesus estava dentro do barco, deitado na almofada, no controle da embarcação, dormindo. Mas os discípulos agora desesperados, porque eles estavam preocupados com o vento, com as ondas, com o balanço do mar, que estavam desestabilizando eles naquele momento. Sabe o que eu entendo com isso? Quando eu tiro o foco daquilo que está dentro, para deixar aquilo que está externo entrar, consegue trazer o caos e o transtorno. Porque eles não haviam se prendido ao detalhe que Jesus estava com ele. Jesus estava no barco, Jesus estava dentro da embarcação. E o barco que Jesus está não afunda.
pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode levantar o mar alto, pode acontecer o que for. Não esqueça que Jesus está no barco. Isso que às vezes nos assusta. A gente esquece que Jesus está no barco. E melhor ainda, Jesus estava na popa, onde estava o controle da embarcação. É só chamar por Ele. Pegou? O barco está balançando, parece que vai afundar, a tempestade está fora do teu controle. Está do teu controle. Mas não está fora do controle dele. Porque aquele que acalma o mar, aquele que repreende o vento, aquele que faz bonança, está junto contigo. Então não fica preocupado, não fica com medo, chama por Ele, que Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, o mar se faz bonança e você consegue chegar do outro lado. Porque muitas das vezes a experiência do mar vai nos proporcionar a lugares que a gente nunca imaginou. Dando continuidade, você vai entender que após essa travessia, eles vão chegar até a cidade de Gadá. E lá existia um homem endemoniado, a qual ninguém passava pelas terras. Eles desembarcam, vão passar por aquele caminho. Jesus se depara com aquele homem endemoniado, repreende aqueles demônios, aquele caminho é liberto e eles conseguem avançar. Sabe o que eu entendo? Às vezes a experiência da tempestade vai nos conduzir a caminho que ninguém nunca passou. A experiência da tempestade vai te proporcionar avançar a ambientes que ninguém havia chegado. Porque Jesus está contigo, Jesus está no barco, e quando Ele está no barco tem bonança, quando Ele está no barco tem vitória. Aquela mulher sunamita, ela não desistiu do milagre dela. A criança estava morta dentro de casa. A criança estava esquecida dentro de casa e ela foi atrás daquele que podia resolver o problema dela. Ela não foi atrás da irmãzinha lá do monte que pega fogo. Ela não foi atrás do... Não. Ela foi atrás daquele que podia resolver o problema dela. O homem de Deus, que era autoridade espiritual naquela época, que deliberava a palavra de Deus, que havia deliberado o milagre sobre a vida do filho dela, ela foi atrás dele. Independente da distância, ela chega perto do cume do pé do monte, o servo desce e lhe pergunta: está tudo bem contigo? E mais uma vez ela determina: está tudo bem. Porque é assim que a gente tem que fazer. Mesmo estando tudo mal, a gente tem que profetizar que está tudo bem. Mesmo não estando dando certo, a gente tem que falar que vai dar certo. E não vou ficar prostrado em meio à situação que possa acontecer. O homem de Deus compreende a angústia do coração dela, acompanha ela até em casa, leva ela até a sua casa, ali ora pelo menino e um milagre acontece. Não desista do seu milagre. Por quê? Por causa de uma aliança, essa história muda. Por causa de uma promessa, a sua vida pode mudar. De repente, não é você, mas é a sua prole, seus filhos, seus netos, que vão vivenciar o cumprimento de uma promessa que não veio sobre você, mas pode alcançar toda a sua casa. Jonatas havia sido morto, a aliança havia sido feita com Davi, mas Davi se lembrou de alguém por causa de uma aliança. E por causa de uma aliança, a vida daquele jovem foi mudada. Eu quero liberar uma palavra nessa tarde sobre a tua vida. Por causa da sua aliança com Deus, a sua casa vai ser alcançada pela graça do Rei. Por causa da sua aliança com Deus, o seu casamento vai ser alcançado pela graça do Rei. Por causa da sua aliança com Deus, os seus filhos vão ser alcançados pela graça do Rei. Por causa da sua aliança com Deus, vai ter milagre chegando na tua vida. Mefibosete, que viveu, que aparentemente era a vergonha destruidora,
agora ele passa a ser o destruidor da vergonha. Aquele que tinha que estava errado, que agora não. Agora ele pode voltar ao palácio, sentar na mesa do rei e tomar café com o rei toda manhã. Aquele que vivia refugiado lá na casa de Maqui, mas agora trouxe de volta a esperança de estar no palácio. Ele saiu do palácio, foi para o deserto e voltou para o palácio. Maqui estava no deserto, continuou no deserto, mas mesmo assim ele foi canal de refúgio e foi canal de bênção na vida do rei. Consegue entender? Não é o lugar que você está, mas é a maneira como você está. Você pode não sair de Lodebar, mas lá em Lodebar Deus vai usar a tua vida para abençoar alguém. Lá em Lodebar você vai ser um instrumento para abençoar vidas, porque mesmo que você não saia igual Mefibosete, mas Deus prepara a mesa no deserto. Tem provisão do céu aonde você estiver. Tome posse nessa tarde. Eu creio que Deus marcou essa oportunidade. De repente você veio ao alcance dos nossos convites, das nossas redes sociais. De repente você até pensou assim: ah, pastor, o senhor me mandou um monte de transmissão no Zap, ficou me mandando mensagem, porque eu acredito que Deus queria falar contigo. Muitas das vezes, já que você não vai até a igreja, muitas das vezes, já que você não quer saber de Deus, Deus te pegou hoje à tarde para escutar essa palavra. Toma uma atitude, quer mudança na tua vida? Muda também. Muitas das vezes a gente quer que mudanças aconteçam, mas a gente não quer mudar. Consegue entender? Muitas das vezes, ah, Senhor, muda ele, muda ela, muda aqui, muda ali. Às vezes quem tem que mudar é você. Às vezes a mudança vai começar em você. Você que tem que ser esse ponto de início agora para a mudança acontecer na tua família. Através da tua atitude, Deus pode mudar esse cenário. Através da sua atitude, Deus pode abençoar. Voltando lá para o barquinho na tempestade, a Bíblia vai dizer que outras embarcações estavam acompanhados daquele barco a qual estava com Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Que por causa da tua vida, outras pessoas também são abençoadas. Porque a bênção que chega até a tua vida é capaz de abençoar outros que vão vir atrás de você. A bênção que chega até o teu lar também é capaz de abençoar os outros que estão vindo atrás de você. Jesus acalmou a tempestade naquela embarcação, mas tinha embarcação vindo atrás que foi abençoado também. Ou seja, a tua bênção vai ser bênção para alguém. O teu milagre vai ser um milagre para alguém. Então se alegra, se regozija. Teu irmão foi abençoado, agradeça. Seu irmão foi alcançado, agradeça. Essa é a nossa atitude. Porque a maneira como você determina é o que muitas das vezes vai acontecer. Às vezes você fica profetizando sobre tua vida: ah, tudo que eu faço dá errado, nada dá certo, nada. Para com isso, irmão. Não é porque não deu certo ainda que não vai dar. Eu creio que a tua hora vai chegar. Eu creio que o teu tempo vai chegar. Eu creio que o tempo de profetizar, de erguer a bandeira da vitória vai chegar. Assim como Mefibosete foi alcançado pela graça do rei, nessa tarde a tua família, o teu lar, a tua casa vai ser abençoado pela graça do rei. Você crê nessa tarde? Estaremos orando, abençoando tua vida. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor pode abençoar você nessa hora, aonde você estiver. Eu te convido agora, nesse momento, a fazer esse devocional, essa reflexão. Independente da religião que você serve, eu conheço um Deus que conhece o teu coração. Muitas das vezes você está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Muitas das vezes você está transparecendo uma coisa para os outros que aparentemente você não é. Mas Deus te viu hoje.
Deus marcou esse encontro e quer mudar. E eu te convido aí, aproveita agora a oportunidade, se você quer aceitar a Jesus como Salvador. Se você quer assumir esse compromisso, não é com o pastor, não é com a igreja, não é com a rádio, não. É um compromisso com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa tarde, confia nele, o mais Ele fará. Podemos orar? Nesse momento de fé, então, eu te convido. Você que pode, coloque sua mão sobre o teu coração e faça essa oração. Queremos apresentar nesse momento a vida da Sônia Regina, a vida da Ana Nery, da Jussara, do Marcos, do Jaime, do Lúcio, do Mauro, da Nair Santana, do pastor José Silva, do Valdeci, da Maria, da Yara Abreu, da Ângela, da Ana Clara, do Marcelo. E você que também precisa dessa oração, Ana Maria Oliveira também, ore conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, queremos, ó Pai, Te agradecer. Queremos apresentar todos os pedidos de orações, os ouvintes, ó Pai, que não tiveram seus nomes aqui mencionados, que através do YouTube lançaram ali nos comentários, que através do WhatsApp dessa rádio também lançaram seus comentários, pedindo ao Senhor uma oração nessa tarde. Que o Senhor, que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, possa, Senhor, entrar agora, repreender toda raiz de amargura, jogar por terra, Senhor, toda tristeza, toda mágoa que acalma, que possa acalmar esse coração. Vai de encontro a essa vida nessa hora, essa pessoa que encontra-se acamada, internada no leito do hospital, necessitando, ó Pai, de uma cura, de um milagre. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Jeová Rafá, é o Senhor que nos sara, que nos cura. Então, na autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade alojada na vida dele e na vida dela, todo caroço, todo nódulo, todo tumor, todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus caia por terra nessa hora. Todo inchaço, toda inflamação, toda infecção, todo problema nas vistas, todo problema vascular, todo problema nas pernas, dores na lombar, seja repreendido essa hora. Receba de Deus nessa tarde a saúde, receba a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua vida. Não há encantamento, sobre a tua família não há olho grande, sobre a tua vida há um sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue carmesim, o sangue purificador, esse sangue que nessa tarde consegue alcançar o teu coração, purificar, tirar toda iniquidade e trazer de volta a alegria, trazer de volta o regozijo. Então, nessa tarde, que a paz que excede todo entendimento possa abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, em o nome de Jesus. Que Deus em